sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez. Neste domingo comemoramos os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Fazendo memória desses apóstolos, mergulhamos fundo no mistério da Igreja. Sim, pois de uma vez por todas, a pessoa de Simão Pedro ficou unida à Igreja quando Jesus lhe disse: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O encontro verdadeiro com Cristo pode até preceder o encontro com a Igreja, mas deve conduzir a esta. Dizia o Papa Emérito Bento XVI, a história mostra-nos que se alcança normalmente Jesus através da Igreja. Num certo sentido, isto verificou-se também para Paulo, o qual encontrou a Igreja antes de encontrar Jesus. Mas este contato, no seu caso, foi contraproducente. Não causou a adesão, mas uma violenta repulsa. Para Paulo, a adesão à Igreja foi proporcionada por uma intervenção direta de Cristo, o qual, tendo-se-lhe revelado no caminho de Damasco, se identificou com a Igreja e lhe fez compreender que perseguir a Igreja era perseguir o Senhor. De fato, o ressuscitado disse a Paulo, o perseguidor da Igreja: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos 9, versículo 4. Perseguindo a Igreja, perseguia Cristo. Então Paulo converteu-se ao mesmo tempo a Cristo e à Igreja. Disto compreende-se depois por que a Igreja tem estado tão presente nos pensamentos e no coração e na atividade de São Paulo. Ele mesmo reconhece em suas cartas: persegui a Igreja de Deus. Escreve quase como apresentar este seu comportamento como o pior dos crimes. Para São Paulo, a verdadeira rocha é o próprio Cristo. Ele mesmo diz: quando aprouve a Deus, que me escolheu desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar-me o seu Filho a mim, para que o anuncie como evangelho entre os gentios, não fui logo consultar criatura humana alguma, nem subi a Jerusalém para ir ter com os que se tornaram apóstolos antes de mim. Parti sim para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. A seguir, passado 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele durante 15 dias. Gálatas 1, de 15 a 19. Então, nessa passagem, São Paulo deixa claro que a verdadeira rocha é o Cristo e que ele quis conhecer antes a Cristo, né? Pela oração, subiu até a Arábia, ficou lá em oração, né? E depois sim quis conhecer aqueles que Jesus deixou como seus representantes. E ali vemos na carta aos Gálatas capítulo 2 essa grande humildade de São Paulo. Diz assim: a seguir, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também Tito, mas subi devido a uma revelação e pus a apreciação deles e em privado a dos mais considerados o evangelho que prego entre os gentios, não esteja eu a correr ou tenha corrido em vão. Gálatas 2, de 1 a 2. Que bonito! São Paulo tem consciência que Jesus é a pedra angular da Igreja, mas que Jesus deixou aqui também Pedro junto com o colégio apostólico. Então, assim, São Paulo tem consciência de que Jesus é o Senhor, sem Ele nada podemos fazer, e por isso ele se coloca em oração, por isso ele se coloca diante de Cristo, mas
para não ter corrido em vão, humildemente ele expõe o seu evangelho a Pedro e aos apóstolos que estavam com ele. Que essa humildade de São Paulo sempre nos inspire. Se nós temos dúvida de fé em alguma coisa, devemos olhar o catecismo da Igreja Católica. É tão bonito ver, por exemplo, o catecismo de São Pio X, aquele catecismo de perguntas e respostas, mas que substancialmente é o mesmo catecismo promulgado pela Igreja de São João Paulo II, depois do Concílio Vaticano II, a mesma estrutura, ou seja, o credo, que nos dão aquilo que devemos acreditar, os sacramentos, aquilo como nós devemos receber a graça de Deus, depois os mandamentos, aquilo que nós devemos fazer para perseverar na graça de Deus, cumprindo os mandamentos, e a oração, o Pai Nosso. Ou seja, o mesmo esquema da doutrina do Catecismo de São Pio X e outros catecismos, do Concílio de Trento e outros catecismos, é o novo catecismo da Igreja Católica. E se temos dúvida em alguma coisa, devemos ir lá, porque lá está contida não só a fé do Papa Francisco, ou do Papa Bento, ou do Papa São João Paulo II, mas a fé de todos aqueles que foram sucessores de Pedro, desde o início da Igreja, que a fé não mudou. Né? Uma pessoa, um bebê, é a mesma pessoa que se tornou depois um jovem, um adulto e um ancião. Assim também a fé da Igreja. Ela ficou mais esclarecida com o passar dos anos, mas não mudou. É a mesma fé do apóstolo Pedro. E por isso, aqui no Brasil, nós geralmente rezamos o credo apostólico. Né? Seria interessante também, de vez em quando, rezarmos também o niceno constantinopolitano, que é mais explicadinho um pouco, né? E tantos outros credos, como o credo de Paulo VI, que é mais explicado até, né? O credo do povo de Deus, e assim a mesma fé da Igreja, às vezes mais explicada, às vezes mais concisa, resumida, mas a fé de 2000 anos da Igreja. E nessa fé nós queremos nascer, crescer e morrer, e essa fé de Pedro que nos leva para Deus. Que nosso Senhor nos conserve sempre na única barca, naquela barca que Jesus entrou. Existiam outras barcas, né, que atravessaram o mar da Galileia, mas Jesus entrou na barca de Pedro, e nós queremos estar sempre nesta fé de 2000 anos da Igreja, que nos garante o sucessor de Pedro. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. São José, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro esposo de Maria Virgem, rogai por nós, neste ano, a vós consagrado. Amém.